Aproveitar que a gente está falando sobre Donald Trump, ô Dani, você tem uma apuração, né, que o chanceler brasileiro Mauro Vieira deve levar para os Estados Unidos uma comitiva. Vários ministros devem acompanhá-lo, né? Um gabinete interministerial, digamos assim, vai acompanhá-lo para os Estados Unidos. Olha, vamos falar um pouco sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Viagem que deve se concretizar em até 15 dias. A expectativa da equipe é que o ministro Mauro Vieira, nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores do Brasil, vá com uma equipe interministerial, integrantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, indicados por Alckmin, e integrantes do Ministério da Fazenda, mais notadamente, para discutir as duas questões que são prioritárias e que ele reafirmou na conversa que teve por telefone com o Marco Rubio ontem, né? Pela manhã, salvo engano. O ministro Mauro Vieira reafirmou que a prioridade do Brasil é resolver a questão do tarifaço, e por isso essas duas pastas, e também cessar com as sanções internacionais unilaterais dos Estados Unidos a autoridades do Brasil. O ministro disse isso a Rubio, apresentou essa agenda, como já havia feito o presidente do Brasil ao presidente Donald Trump, e não ouviu do lado dos americanos qual é a demanda. Rubio não adiantou qual é a demanda dos Estados Unidos. Agora, como eu cheguei a antecipar aqui ontem, a conversa foi descrita como de tom muito profissional, cordial, e ideologia ficou fora da mesa. Houve, inclusive, elogio à performance do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que o nosso assinante vê aí na tela. A intenção é levar essas equipes das outras pastas que estão diretamente relacionadas com os setores afetados e com o impacto na nossa economia, que tem os dados da balança comercial na ponta da língua, na ponta do lápis, para poder apresentar formalmente esses dados à equipe que vai ser selecionada por Rubio também para sentar na mesa de negociações. Essa vai ser a primeira conversa concreta entre Brasil e Estados Unidos pós-tarifaço implementado pelo presidente americano Donald Trump sob duas falsas alegações, né? A primeira, de que os Estados Unidos têm uma balança comercial deficitária em relação ao Brasil. Isso não é verdade. Pelo contrário, o Brasil compra mais dos americanos do que os americanos compram do Brasil. A relação é superavitária para os Estados Unidos. E a segunda é de que haveria perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro e de que deveria ser cessado, o governo deveria cessar o julgamento de Bolsonaro no Supremo, o que é uma impossibilidade num país democrático, que tem um Estado democrático de direito com separação de poderes, né? O judiciário concluiu a primeira grande etapa do julgamento de Bolsonaro na trama golpista, agora restam recursos e acórdão para execução de sentença, Sarda. Verdade. Ô Carla, como é que você está acompanhando nessas movimentações do governo brasileiro e a comitiva que deve ir a Washington negociar o tarifaço? Diego, eu ouvi de uma fonte hoje no Planalto sobre essas notícias todas falando que bom, estamos falando cada vez menos de Eduardo Bolsonaro nesse aspecto, né? Acho que agora, de fato, começa, depois do telefonema do presidente Lula com o Donald Trump, começa mesmo uma, digamos, nova página aí nessa relação em que o filho do ex-presidente Jair está nos Estados Unidos e estava liderando essa campanha, está, né, continuando essa campanha do tarifaço contra o Brasil e de sanções contra ministros do Supremo e alguns outros ministros. A impressão é que ele perde um pouco de força. As vias diplomáticas começam a serem destacadas como devem ser, né? Então, também ouvindo de uma fonte do Planalto, falando assim, olha, que bom que estamos podendo voltar à normalidade diplomática e poder ter a perspectiva de sentar na mesa e, como a Dani traz, levando né, essa comitiva que vai ter a possibilidade de mostrar com dados concretos, né, com a realidade, não com narrativas e com teorias malucas de interferência entre poderes, mostrar o que de fato né, por que não tem sentido determinadas tarifas e por que as medidas não devem ser assim de forma completamente unilateral e sem justificativa. Então, a expectativa depois do telefonema do Trump, com essa conversa agora e com esse desenho dessas novas conversas para vir, o que se espera no governo brasileiro é uma volta à normalidade, tratativas diplomáticas e com um cenário visto como positivo, inclusive com a possibilidade também de um futuro encontro entre os dois presidentes.
E aí entra também o papel do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi até então também, né, a essa figura de tentar lá atrás, ele que tentou e liderou para que as tarifas não entrassem em vigor, não foi bem sucedido, mas já tinha ali alguns canais de diálogo, e agora o que, de novo, repetindo, o que foi a impressão desses últimos dias aí, é que o Eduardo Bolsonaro mostra né, que está sendo desidratado, digamos assim, e a diplomacia começa a tomar de volta o seu lugar, é pelo menos assim que alguns auxiliares do presidente Lula estão vendo essa nova fase de conversas, Diego, entre Brasil e Estados Unidos.